Olá pessoal, estamos aqui de novo com mais um episódio do nosso podcast Deixa a Luz Entrar. E hoje o episódio de número 7, onde a gente vai dar continuidade à série Sermão do Monte. Vamos entrar agora no texto de Mateus capítulo 5. Nós vamos estudar hoje do versículo 1 até o versículo 12. Uma passagem que também é conhecida como as Bem-aventuranças. Fica comigo até o final para você entender direitinho o que isso quer dizer. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Se você está ouvindo esse podcast, mas não ouviu o episódio de introdução, eu recomendo que você ouça primeiro. É bom que você ouça o episódio anterior dessa série. Então vamos lá. Aqui, Jesus está no início do seu ministério, pela narração aqui de Mateus no Evangelho, e ele veio chamando seus primeiros discípulos e fazendo vários sinais e milagres e curas e anunciando o Evangelho do Reino. E a partir daí, ele passou a ser seguido por uma grande multidão. Tinham pessoas que estavam atrás de Jesus por causa dos milagres, pelos sinais, pelas curas, e tinham pessoas que estavam seguindo Jesus por causa dos seus ensinamentos. Nós chamamos de os discípulos, né? São aqueles que seguem a Jesus pelos seus ensinamentos. Então, quando Jesus ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele, ele começou a ensiná-los. Acontece de, às vezes, a gente ouvir esse texto explicado por algumas pessoas e ser dito que Jesus ele fala só para os discípulos aqui. Porém, no final do Sermão do Monte, lá no capítulo 7, Mateus ele deixa registrado que as multidões, quando Jesus terminou o discurso, ficaram espantadas e admiradas com a autoridade que Jesus ensinava. Então, apesar de os discípulos dele terem se aproximado para ouvir, certamente a multidão também ouvia e possivelmente dentro dessa multidão houveram pessoas que acolheram esse ensinamento e a partir daí passaram a ser discípulos de Jesus. A gente pode ver um exemplo disso no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Jesus ele vai contar uma parábola, que é a parábola do semeador. É uma parábola bem conhecida, né? Que diz que um semeador ele saiu a semear e uma parte das sementes caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto que não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra parte caiu entre os espinhos,
e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. É interessante que entre Jesus contar essa parábola e Jesus explicar o significado da parábola, ele vai dizer algumas coisas interessantes sobre o fato dele dizer algumas coisas em parábolas e sobre os seus ouvintes, que realmente algumas pessoas não entenderiam. Ainda no capítulo 13, nos versículos 14 e 15, ele diz assim, ó, assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão, mas de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Jesus está querendo dizer que é por isso que tem essa diferenciação entre o público, né, as pessoas que se aproximam de Jesus e ouvem os seus ensinamentos. Alguns, como eu disse, estão atrás só dos benefícios que podem ser colhidos ao se aproximar de Jesus. Essas pessoas com o coração endurecido não entendem a mensagem. E aí, como ele diz, elas não se convertem e nem são curados. E aí depois Jesus explica finalmente a parábola. A todos que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, ouvir as palavras de Jesus não é o suficiente. É preciso estar com o coração aberto, estar disposto a receber a palavra e sofrer os efeitos que essa palavra ela pode ter no nosso coração. E não se aproximar de Jesus e da palavra com interesses particulares, porque não é dessa forma que a gente se relaciona com a palavra. Paulo ele vai dizer em Efésios 1, capítulo 3, assim, ó, nele, ou seja, em Cristo, né? Depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito da promessa. Quando nós ouvimos a palavra, o evangelho da salvação, cremos nele, nós recebemos um selo que é o Espírito Santo da promessa, como se fosse uma confirmação da nossa fé, uma confirmação da recepção positiva da palavra de Deus no nosso coração. Então, não somente do Sermão do Monte, como toda a mensagem do Evangelho, mas focando no que Jesus vai falar a partir de agora, ela está atrelada à recepção do que vai ser dito. Então, é a disposição do nosso coração ao que vai ser falado, ao que a mensagem vai nos trazer. Isso vai fazer toda a diferença. Outro detalhe que a gente precisa entender a respeito do Sermão do Monte como um todo, mas em primeiro lugar do que é dito aqui nas bem-aventuranças, é que o reino de Deus, como eu já tinha falado no episódio de introdução, ele tem um aspecto duplo. Ele tem um aspecto de duplo cumprimento, de um cumprimento imediato, né, ou agora, e de um cumprimento futuro, um cumprimento escatológico, um cumprimento definitivo no final dos tempos. No próprio Sermão do Monte a gente vai ver várias passagens em que uma hora Jesus ele fala sobre o reino de Deus de uma perspectiva futura, e muitas vezes a gente vai ver que Jesus fala do reino de Deus de uma perspectiva presente.
E Lucas, no Evangelho de Lucas, ele registra de forma interessante, né, o que Jesus fala, até para os próprios, falando para os fariseus e para os seus discípulos, sobre o reino de Deus de uma perspectiva presente. Em Lucas 17, versículos 20 e 21. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem como visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês, e esse entre vocês também pode ser traduzido como dentro de vocês. O reino de Deus, da mesma forma como ele não veio ainda plenamente, porque Jesus voltará, o reino de Deus, na primeira vinda de Jesus, ele veio e ele está entre nós. De que forma que o reino de Deus está entre nós? Ele está entre nós através da presença de Cristo em nós pelo seu Espírito. Então o reino de Deus ele já está entre nós. Da mesma forma como a gente vê que vai olhar para o Sermão do Monte e vai ver coisas que são, talvez para nós podemos olhar e ver que são impossíveis de serem cumpridas ou de serem seguidas ou de serem executadas, né? As orientações, as ordenanças e as recomendações aqui que Cristo vai fazer, que Jesus vai fazer, a gente vai ver na prática a partir dos outros versículos depois das bem-aventuranças. Por quê? Porque essa perspectiva do reino de Deus, ela é dupla. Da mesma forma como eu vou olhar para algumas coisas e vou ver que eu não sou capaz de fazer, porque eu ainda não alcancei uma perfeição, porque eu não sou exatamente como Cristo foi, Cristo é incomparável, ele cumpriu toda a lei, mas nós ainda não temos essa capacidade. Mas ele também vai deixar claro que através dele, né, pelo seu Espírito, nós podemos alcançar um patamar de santidade, um patamar de perfeição, que só é alcançado através da palavra e do agir do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que a gente não pode olhar para a palavra de Deus, para o Sermão do Monte, esse estudo que a gente vai fazer, e desanimar diante dele. Acontece com muitas pessoas, olham para a palavra e vê que tem exatamente muitas restrições, muitas coisas que eu tenho que fazer diferente, muitas coisas que eu preciso mudar, né? Ser de uma forma diferente, e a gente acaba desanimando, porque nós tentamos fazer isso de uma forma mecânica, e não é assim que faz. A primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Não vamos olhar para o Sermão do Monte e olhar como uma coisa, uma lei, né? Como se Jesus estivesse aqui chegando com uma lei nova para a gente cumprir. A gente vai entender ao final que não é assim que funciona. As bem-aventuranças, elas são como uma corrente com vários elos. A gente não pode separar. Nós não podemos escolher algumas coisas aqui dentro e seguir um caminho determinado por mim. Essas características aqui das bem-aventuranças, elas são características que nós temos que encontrar todas elas em nós. É claro que isso não vai acontecer de imediato. Não é de uma hora para outra que nós vamos ser transformados dessa forma como a palavra de Deus exige de nós. Mas ela é como uma autoanálise, né? Uma base para a gente se autoanalisar, e a gente está sempre voltando ao começo. É como se fosse um ciclo em que a gente vai seguindo, e quando a gente percebe que a gente está fora do eixo, né? A gente volta. E a gente pratica constantemente essa análise a partir disso. É dessa forma que eu gostaria de trabalhar com vocês essa análise das bem-aventuranças, como um ciclo, como se começasse de um ponto e fosse uma progressão. É como se Jesus estivesse aplicando aqui, demonstrando para nós uma progressão do nosso crescimento como cristão, né? Como discípulo, como se fosse um resumo
de todo o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, porque a gente vai ver que em vários aspectos aqui do que Jesus vai falar depois no Sermão do Monte, a gente vai ver reflexos do que ele falou nas bem-aventuranças. Então, começando pelo que Jesus diz no versículo 3, ele diz que bem-aventurados estão os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. E o que seria essa pobreza de espírito? Quem seriam os pobres em espírito? Jesus ele não está falando aqui de pobres em uma maneira geral, porque senão bastaria eu ser pobre para eu entrar no reino de Deus. E não é isso aqui que ele está falando. Não podemos esquecer que o início da pregação do Evangelho, tanto por João Batista quanto pelo próprio Jesus, foi uma pregação baseada no arrependimento. Eles diziam: arrependam-se e creiam no Evangelho, pois o reino de Deus está próximo. Esse era o teor da mensagem. Então, vamos partir do ponto do arrependimento. Esses aspectos aqui é para aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho e se enquadraram nela. Então, o primeiro passo é esse: você ouvir a mensagem do Evangelho e olhar para si mesmo. Porque quando eu ouço uma pessoa, alguém me dizendo para eu me arrepender de algo, a intenção é que eu faça uma autoanálise. A intenção é que eu olhe para mim mesmo. Por que eu deveria me arrepender? Do que eu deveria me arrepender? Então, a ideia aqui é que você faça uma autoanálise. E autoanálise em relação a quê? Qual é o parâmetro? Qual é o padrão? Se a gente parar para analisar, quando Jesus e João Batista eles anunciam o Evangelho, eles dizem: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Então, o que me leva ao arrependimento? A proximidade do reino de Deus. Então, eu devo fazer essa relação entre o meu estado atual, a minha pessoa e a pessoa de Deus. É um encontro marcado. Eu estou indo ao encontro de Deus e Deus está vindo ao meu encontro. Então, quando esse encontro acontece, eu preciso analisar se eu estou preparado para esse encontro. E a resposta imediata, a resposta mais óbvia, quando eu me analiso diante de Deus, diante de um encontro com Deus, é que eu estou perdido, é que eu não sou digno. É daí que vem essa pobreza em espírito. Esses são os pobres em espírito. Os pobres em espírito são aqueles que encontram essa pobreza, essa miséria dentro de si, causada pelo pecado. Então, diante de Deus, todos nós somos pobres. A diferença é que uns se veem dessa forma e outros não. Por isso que ele diz que o reino de Deus é para os pobres em espírito. É para aqueles que olham para si e entendem essa pobreza. Essa é a questão da pobreza de espírito. Da mesma forma, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Essas duas bem-aventuranças, elas são consequência uma da outra diretamente. Porque à medida que eu percebo a minha pobreza, isso deve gerar em mim um arrependimento, uma tristeza por causa desse pecado. Porque eu percebo diante de Deus que eu não sou digno de entrar nesse reino. Mas aí é que é a beleza da mensagem do Evangelho. Porque quando eu percebo a minha pobreza, e essa pobreza causa essa tristeza em mim, pela minha indignidade, pela minha imperfeição, por tamanhas ofensas que o meu pecado geraram diante de Deus, essa mensagem ela traz esperança. Por isso que Jesus inicia dizendo que dos pobres em espírito é o reino de Deus e os que choram serão consolados. Porque o consolo ele vem do próprio Senhor. Houve uma ocasião quando Jesus estava chamando os primeiros discípulos, ele chega
à beira do mar e ele vê que os discípulos estão voltando de uma pesca frustrada. Eles tinham tentado pescar a noite toda e não conseguiram pescar nada. E aí ele sobe no barco de Simão e manda que eles entrem no mar de novo. E Pedro ele vai dizer assim: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes. Quando eles fizeram isso, a Bíblia vai dizer que eles apanharam uma quantidade de peixes tão grande que as redes começaram a se romper. E eles fizeram sinais para os companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e eles encheram os outros barcos, a ponto de quase afundar, a Bíblia fala. E quando Pedro viu isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Preste atenção que antes Simão chamou Jesus de mestre, e quando Pedro viu o milagre que Jesus fez, ele reconheceu pelo Espírito quem estava diante dele ali, porque aquele tipo de milagre só Deus poderia fazer. E aí ele passa a chamar Jesus de Senhor, e ele reconhece que diante dele ele era um pecador. Essa é a postura que nós devemos ter quando a gente olha para Jesus e reconhece quem ele é. Tá entendendo? A mensagem do Evangelho não é uma mensagem que deve causar medo em nós. E a presença de Jesus não é uma presença que deve causar medo em nós e assombro. Porque bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Tem outros dois exemplos que também são conhecidos, que são duas parábolas que Jesus conta. Primeiro, a parábola do filho pródigo, que um homem tinha 2 filhos, e um dos filhos ele resolve sair de casa, pedir a sua parte da herança, só que ele gasta tudo de forma irresponsável. Aí vai chegar um ponto que ele, depois de gastar tudo, ele começa a passar necessidade. Isso está no capítulo 15 de Lucas, dos versículos 17 a 24. Aí diz que ele cai em si. Isso é importante prestar atenção. Esse cair em si é esse momento da pessoa perceber a sua pobreza em espírito. Aí ele cai em si e diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Olha o que ele diz para o pai. Ele reconhece o seu pecado contra Deus e contra o seu pai. E reconhece que já não é mais digno de ser chamado filho. Aí a postura do pai, quando ele chega, antes dele dizer isso, o pai, quando o avistou, vai dizer aqui, ó: e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Olha só que interessante. Quando se reconhece diante de Deus a sua pobreza de espírito, e quando vem esse arrependimento, essa tristeza, esse choro, nós passamos a ser dignos do reino de Deus, não pelo nosso merecimento, mas porque Ele teve misericórdia de nós e nos aceitou. Ele aceita o nosso arrependimento. Diante da mensagem do Evangelho, a nossa postura deve ser essa, de reconhecer a nossa pobreza interior, e essa pobreza, esse reconhecimento gerar essa tristeza que nos leva a chorar, muitas vezes até literalmente, porque nós percebemos que a nossa condenação seria certa se não fosse por causa disso. A outra passagem que também deixa bem claro essa questão do olhar para si mesmo e se reconhecer da maneira correta é a parábola do fariseu e do publicano, que Jesus conta no Evangelho de Lucas, capítulo 18, dos versículos 9 a 14. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano.
Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas que o que se humilha será exaltado. Aqui tem alguns detalhes que deixam bem claro o que Jesus quer dizer aqui. Primeiro, que Jesus está contando essa parábola propositalmente na presença dos fariseus, que eles tinham esse perfil de confiar em si mesmo e considerar-se justo, só que na verdade eles eram justos aos seus próprios olhos. Por isso que Jesus vai dizer que o fariseu da parábola orava de si para si mesmo, porque ele estava se exaltando a si mesmo, que é o que diz no final da parábola, né? Aquele que se exalta a si mesmo. O publicano, que era um cobrador de impostos pela sociedade judaica, ele era visto como um pecador porque ele trabalhava para o Império Romano cobrando impostos dos seus próprios compatriotas judeus. Então, Jesus escolheu essas duas figuras de propósito para comparar que a questão é quem Deus é e quem você percebe que você é na presença de Deus, e não quem você acha que você é para você mesmo. A ótica aqui é outra. É exatamente essa questão de você se enxergar pobre em espírito e se arrepender diante de Deus. E aí diz que ele desceu justificado, porque ele não confiou na sua própria justiça como o fariseu. Porque se a gente se apresentar diante de Deus com as nossas próprias justiças, nós estamos perdidos. Em seguida, Jesus diz que bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. E a gente não pode confundir, mas muitas vezes é o que acaba acontecendo, confundir mansidão com covardia ou com fraqueza. E nem a gente achar que a mansidão é uma falsa aparência de mansidão, de humildade, mas que na verdade interiormente não é isso. A partir do momento que a gente entende que o nosso exemplo de mansidão é o próprio Jesus Cristo, tudo começa a ficar mais claro. Por exemplo, o próprio Jesus, ele no Evangelho de Mateus aqui mesmo, no capítulo 11, no versículo 29, ele vai falar sobre si mesmo. Ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Aqui o próprio Jesus ele já deixa o convite, a indicação de como a gente se torna manso, tomando sobre nós o jugo dele, ou seja, a gente caminhando junto com ele, a gente seguir os passos dele, a gente andar lado a lado com ele como ele andou. Aí a gente vai ver o que é mansidão de verdade. E a mansidão, ela não é uma fraqueza e nem uma covardia, ela não é uma apatia. A mansidão, ela, na verdade, ela se manifesta de uma forma geral como paciência ou como submissão. E não submissão de uma forma negativa, de uma forma da gente se tornar um capacho, ou um trouxa, ou ser feito de bobo. Em primeiro lugar, a gente deve se sujeitar a Deus. A sujeição, em primeiro lugar, ela deve ser a Deus. Tem um texto muito interessante de Tiago, que ele vai falar sobre a submissão, né? Que é a sujeição a Deus em contraposição à sujeição ao diabo. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. É interessante que antes dele falar isso, a gente precisa ver o contexto, né? Ele estava falando sobre a amizade com o mundo, e isso às vezes é mal entendido, a amizade com o mundo, e aqui fica bem explicado. O contrário do manso, né? O contrário do humilde é o soberbo. É isso que ele está querendo mostrar aqui pra gente. Quando a gente é soberbo, a gente resiste a Deus. E aí ele diz que Deus resiste aos soberbos. Quando a gente resiste a Deus, automaticamente, porque é uma relação inversa. Quando a gente resiste a Deus, a gente está se submetendo ao diabo, porque o diabo é o adversário de Deus. Ele é quem resiste a Deus desde o princípio. A gente precisa se submeter a Deus. O próprio diabo, na tentação de Jesus, ele tentou fazer com que Jesus se sujeitasse a ele, quando ele ofereceu os reinos do mundo. Eu até citei isso na introdução do Sermão do Monte. E o que Jesus fala? Apenas a Deus se prostrará e prestará culto. É isso que ele está querendo dizer aqui. Ele não devia se sujeitar ao diabo, ele devia se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. É inverso o comportamento aqui. Nós não devemos ser soberbos diante de Deus, nós devemos ser humildes e mansos diante de Deus. É isso que quer dizer a mansidão para com Deus, a mansidão diante de Deus. Porque nós nos sujeitamos a Ele, nós nos sujeitamos à Sua vontade, nós nos sujeitamos à Sua palavra, nós nos sujeitamos às circunstâncias, muitas vezes, que Ele coloca diante de nós. É por isso que a mansidão, né? O ser manso, ele vai se manifestar muitas vezes com paciência. E é por isso que ele diz que os mansos herdarão a terra. Porque muitas vezes a paciência e essa submissão vai implicar em que a gente perca muita coisa. A gente tenha perdas aqui, perdas terrenas, perdas de oportunidades, perdas de conquistas realmente materiais, coisas que nós muitas vezes almejaríamos alcançar, mas muitas vezes por nós termos que ser submissos, nós iríamos perder. Mas aqui Jesus ele deixa claro que os mansos, por mais que eles percam aqui, no futuro eles herdarão. Lembra que eu falei que a perspectiva das bem-aventuranças e do reino de Deus, elas têm tanto uma perspectiva presente como uma perspectiva futura? Então, é disso que eu estou falando. O próprio Jesus ele deixou isso como exemplo. E para ficar claro que essa mansidão ela não é sinal de apatia, de fraqueza, a gente tem um exemplo aqui do próprio Jesus, né? Dois exemplos em particular de Jesus. Diante dos fariseus, Jesus ele estava sempre debatendo com eles por causa da hipocrisia deles. E tem um texto aqui que é muito interessante, ó. Em Marcos, no capítulo 3, dos versículos 1 a 5. Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha a mão ressequida. E estavam observando Jesus para ver se ele curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Por quê? Porque pela lei, né, o sábado era um dia que não se podia fazer nada. E eles distorceram isso de tal forma que eles não faziam nem o bem, nem boas ações, boas obras eles faziam ao sábado. E eles queriam ver se Jesus ia curar aquele homem. E Jesus disse ao homem: "Vem aqui para o meio." E então lhe perguntou: "É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer?" Mas eles ficaram em silêncio. E aí olha a reação de Jesus. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: "Estenda a mão." E o homem estendeu a mão e ela foi curada. Aqui, quando a Bíblia diz que Jesus ficou indignado, em outras traduções você vai ver que Jesus ficou irado. Essa indignação, ela é uma característica de dos discípulos de Jesus e do próprio Cristo. Ele estava indignado aqui pela hipocrisia deles, porque eles estavam querendo armar uma situação ali usando a própria lei.
E uma outra situação bem conhecida também, que João relata no capítulo 2, nos versículos do 13 a 17, quando Jesus ele chega no templo, diz que ele encontra pessoas que vendiam bois, ovelhas e pombas, coisas para sacrifício, né? E ele fez um chicote com cordas e expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão e virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Olha só que interessante, Jesus ele se irou, de uma certa forma, ele manifestou a sua ira ali. Então a mansidão, ela não é uma ausência de sentimentos, não é a ausência de reações. A mansidão, ela é uma... A gente precisa ter a sabedoria de entender em que situações a gente deve se recolher, em que situações a gente deve agir. A mansidão, ela deve ser equilibrada, a gente deve ter equilíbrio, né, em relação à mansidão. E além de se sujeitar a Deus, a Bíblia ela vai falar que a gente precisa se sujeitar às autoridades. Isso é uma coisa importante da gente falar, porque nos tempos atuais, falando de autoridades, né, a gente vê muito as pessoas, né, às vezes passa pela nossa cabeça, poxa, se fulano de tal que tem tal posição, ele faz isso, por que eu não posso fazer também? Por que eu tenho que seguir a lei? Por que eu tenho que estar sujeito a essa autoridade se essa autoridade ela é corrupta? E isso não é correto. A Bíblia ela vai falar que Paulo ele diz em Romanos, né, Romanos 13:1, ele diz ó, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, por mais que as autoridades elas se corrompam, existem as autoridades para que a sociedade ela não se destrua de uma vez por todas. Por mais que o pecado ele entre inclusive nesses meios, né, nos meios das autoridades, da justiça, da lei, das autoridades que deveriam manter as coisas em ordem, a gente não pode se rebelar contra isso, porque isso seria se rebelar contra Deus, porque de certa forma Deus usa essas autoridades para manter um certo nível de ordem na sociedade. E também tem um outro texto de Paulo, em Efésios, no capítulo 5, 21, que ele diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Aí é que às vezes o bicho pega, porque se sujeitar uns aos outros, o que Paulo estava querendo dizer com isso? Como é que eu vou ficar me sujeitando às pessoas? Primeiro a gente precisa entender o contexto. Paulo ele estava escrevendo essa carta aqui para a igreja de Éfeso. Ele estava falando aqui da comunhão do corpo de Cristo. Ele está falando aqui para os irmãos de uma comunidade cristã, de uma comunidade de fé, se sujeitarem uns aos outros. Em que sentido que ele está falando de sujeição aqui? No sentido de exercer paciência, no sentido de ser mansos um com o outro, de entender da mesma forma que eu cometo erros, né, na minha caminhada cristã, que o meu irmão ele também vai cometer erros assim como eu. Então eu tenho que me sujeitar nesse sentido de ter paciência uns com os outros. Por isso nós devemos nos sujeitar uns com os outros. Não sair por aí se sujeitando a qualquer coisa que nos é imposta. A gente precisa ter sabedoria, por isso que a gente precisa estudar a Bíblia e estar sujeito à vontade de Deus, para que Ele nos guie da maneira correta como a gente deve se sujeitar. Tem um outro texto de Paulo que é interessante a gente ver, né, a mansidão em prática. Ele vai dar vários exemplos aqui, ele dando orientações para os irmãos de Roma, no capítulo 12, dos versículos 9 ao 21, diz assim, ó: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal,
e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E não se deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Paulo dá vários exemplos aqui de comportamentos, quando ele fala de quanto à honra, dar preferência aos outros, quando ele fala de se alegrar na esperança e ser paciente na tribulação. Isso aí é a manifestação da mansidão. Quando ele diz para perseverar em oração, olha a paciência aí, a mansidão se manifestando em forma de paciência. Quando ele diz para praticar a hospitalidade, abençoar os que os perseguem, abençoar e não maldizer, isso é a mansidão, isso é o caráter de Cristo sendo moldado em nós, tendo um modo de pensar de uns para com os outros. Isso aqui é uma coisa difícil de praticar. Isso aqui não quer dizer que todo mundo tem que pensar igual, tem que ter as mesmas opiniões, mas o ter o mesmo modo de pensar, em outras traduções vai dizer que nós devemos ser unânimes. Isso quer dizer o quê? Ele está falando em relação à vida cristã. E de uma forma geral, é um exercício de mansidão que a gente deve praticar, que é sempre analisar se eu não posso estar errado. Porque muitas vezes essa questão de opinião, de querer manter a minha ideia, me leva à separação, me leva à desavença. E muitas vezes eu sou o errado da história. Por que eu não posso olhar e pensar que eu sou o errado? Por que eu não posso concordar com a outra pessoa, com o outro lado? Por que eu não posso ver com os olhos da outra pessoa? Isso é uma manifestação da mansidão. O não ser orgulhoso, não ser sábio aos seus próprios olhos, isso é uma forma de manifestar a mansidão. Viver em paz com todas as pessoas, no que tiver ao meu alcance, e não procurar se vingar, não fazer justiça com as próprias mãos. Se o inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. E é interessante esse exemplo que ele dá aqui de, fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Isso é uma ilustração que demonstra o seu comportamento controverso ao que se esperaria, vai fazer com que a pessoa reflita sobre aquilo, porque muitas vezes esse comportamento vai levar a pessoa ao arrependimento, vai levar a pessoa a cair em si naquela atitude que ela está tomando. Às vezes uma pessoa toma uma atitude negativa em relação a você e em vez de você responder à altura, você responde ela ao contrário do que ela imaginava. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. E aí, continuando, Jesus diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Seguindo uma progressão, né? Pobres em espírito, que são aqueles que percebem a sua miséria diante de Deus, e isso os leva ao arrependimento, que são aqueles que choram, e a partir desse momento eu devo ter um comportamento manso diante de Deus e diante dos outros. Só que eu vou perceber o quanto isso é difícil, o quanto muitas vezes eu não vou conseguir fazer isso.
Isso vai nos levar à próxima bem-aventurança, que é ter fome e sede de justiça. Quando eu percebo toda essa carência que eu tenho de justiça mesmo, de caráter cristão, do caráter de Cristo, como eu sou diferente, eu vou olhar para o andar de Cristo aqui e vou ver que eu não sou capaz de fazer isso. Isso deve me levar a ter fome e sede de justiça. E essa fome e sede de justiça não é fazer justiça com as suas próprias mãos, porque a gente acabou de ver o texto de Paulo dizendo que a gente não deve buscar fazer a justiça própria, e sim esperar a justiça de Deus. Essa fome e sede de justiça é uma fome e sede de justiça que é gerada em nós através de Cristo, através do Espírito. É a justiça de Cristo em nós. É a justiça de Cristo se manifestando em nós. É o que a Bíblia vai falar de a gente se tornar como Cristo, de Cristo habitar em nós, como Paulo diz que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É essa fome e sede de justiça que nós devemos ter. Na carta aos Filipenses, dos versículos 9 ao 11, quando ele está orando, ele inicia com uma saudação e dizendo que ele ora pelos irmãos, né? Ele vai dizer assim, também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então isso que Paulo está orando aqui pelos filipenses é para que, através de Cristo, a nossa vida ela se encha de frutos de justiça. Então, quando nós nos tornamos justos, quando Jesus nos justifica através da fé, quando nós cremos nele, essa justiça que nós recebemos, ela deve produzir frutos. Ela tem que produzir frutos em nós. E essa busca por justiça, essa fome e sede por justiça, ela é constante. Porque Jesus ele diz aqui nas bem-aventuranças que quem tem fome e sede de justiça será saciado. Só que cada vez que eu alcanço um nível de justiça, cada vez que essa justiça ela vai gerando frutos em mim, eu vou percebendo que eu ainda preciso melhorar mais. E aí essa fome e essa sede, ela continua, ela permanece, é uma busca constante. Por isso que eu volto a dizer sobre o caráter presente e futuro das bem-aventuranças e do reino de Deus. Porque essa justiça ela só vai ser plenamente saciada, essa fome e essa sede, quando nós finalmente formos transformados e formos elevados ao máximo da perfeição, para que a gente possa estar na presença de Deus e realmente desfrutar do reino de Deus de uma forma plena. É como um ciclo, como eu disse. Quando a gente percebe essa fome, essa sede de justiça, a gente percebe que a gente não alcançou o objetivo em algumas situações, a gente ficou aquém do que Deus esperava ou do que a palavra de Deus diz que eu deveria fazer. É nesse momento que eu volto para o início e percebo novamente a minha pobreza de espírito, meu arrependimento, minha mansidão. Essa é uma evolução. A gente pode ver essas características, né? essa evolução, por exemplo, na vida de Pedro. A vida de Pedro, a caminhada de Pedro com Cristo, ela é cheia de altos e baixos. E a gente pode comparar Pedro com Judas. Pedro, ele foi cheio de tropeços ao longo da caminhada. Só que Jesus via no coração de Pedro, e se você ler as passagens, você vai ver que há em Pedro arrependimento. Ele voltava sempre a essa condição de pobre em espírito. E você vê que Judas ele foi ao contrário. Ele não buscou o arrependimento, ele não buscou a conversão. Ele simplesmente foi para o caminho da perdição e se suicidou. Ele perdeu a esperança, ele tirou os olhos da esperança que era Cristo. Ele não viu, ele não conheceu, ele não percebeu que aquela pessoa que estava diante dele, que ele traiu por 30 moedas, podia restaurá-lo.
Essa é a diferença entre Pedro e Judas. E um exemplo fora da Bíblia, um exemplo histórico de como funciona na prática, é o exemplo de Martinho Lutero. Ele tinha problemas em entender a justiça de Deus. Eu vou ler o texto aqui, é um texto de Martinho Lutero. Ainda que como monge eu levasse uma vida irrepreensível, sentia que era um pecador perante Deus e tinha uma consciência extremamente perturbada. Não podia acreditar que Deus era aplacado com as satisfações que eu lhe dava. Eu não amava, mas sim odiava a justiça de Deus, que pune pecadores e secretamente, se não com blasfêmia, com certeza murmurando muito, estava irado contra Deus e disse: como se não bastasse que miseráveis pecadores eternamente perdidos por causa do pecado original sejam esmagados por toda espécie de calamidade pela lei do decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, Deus tivesse que acrescentar dor em cima de dor pelo Evangelho, e também com o Evangelho nos ameaçando com a sua ira justa. Deste modo eu me irava, com uma consciência furiosa e perturbada. Todavia, persistentemente golpeava aquela passagem de Paulo, querendo ardentemente entender o que ele quis dizer com a justiça de Deus. Finalmente, pela misericórdia de Deus, meditando de dia e de noite, consenti ao texto das palavras, a saber, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive por um dom de Deus. Em outras palavras, justiça passiva com a qual o Deus misericordioso justifica-nos pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Foi quando senti como se tivesse nascido de novo e entrado no paraíso por portões abertos. Aqui me foi mostrada uma face completamente diferente da Escritura. Com base nisso, percorri outra vez de memória os textos da Escritura e exaltei a minha palavra amabilíssima com um amor tão grande quanto o ódio com o qual antes havia odiado a justiça de Deus. Portanto, aquela passagem em Paulo tornou-se para mim verdadeiramente o portão para o paraíso. Essa passagem que Lutero cita aqui, ela está em Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, o que Lutero não tinha entendido ainda do Evangelho era que a justiça de Deus, que Paulo estava falando aqui, era a justiça que ele proporcionava a nós, pela fé. Ou seja, quando nós cremos no Evangelho, essa justiça, ela é, como diz a palavra, ela é imputada a nós, ela é atribuída a nós. A justiça de Cristo, a partir do seu sacrifício e a partir da nossa fé nele, ela é atribuída a nós. Isso inicialmente numa forma de status. Nós recebemos o status de justo. Quando eu digo que eu sou um justo, não é que eu sou um justo porque quando eu passei a crer em Cristo eu me tornei perfeito, mas eu sou um justo diante de Deus por meio de Cristo. É isso que significa dizer que nós somos justos. E é isso que significa dizer que o justo viverá pela fé, porque ele atribui a justiça a nós. No Evangelho é revelada a justiça de Deus, a justiça que vem através de Cristo. Bom, gente, nós vamos terminar por aqui, porque esse assunto ele é bastante complexo e não dá para falar sobre isso correndo. Então a gente vai deixar a conclusão das bem-aventuranças para o próximo episódio. É bom que você tem tempo de ouvir de novo ou ouvir a introdução, se você não ouviu, e ouvir esse episódio com calma.
Tchau, gente. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não se esqueça de compartilhar. Se você está no YouTube, se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo. Se você está ouvindo por outras plataformas, também da mesma forma você pode passar adiante. Vai ser muito legal essa palavra alcançar outras pessoas. Muito obrigado, fiquem com Deus e fiquem em paz.